Hoje vamos conversar sobre um tema muito interessante, em que 90% das pessoas que têm essa doença, em geral, demoram muito para ser diagnosticadas ou nunca são diagnosticadas. É uma doença que, em média, demora de 7 a 10 anos para que o médico consiga fechar esse diagnóstico, justamente por ser uma doença pouco conhecida e que muitas vezes gera muitas dúvidas ao longo do processo até que possa ser realmente fechado o diagnóstico e dito: esta pessoa tem uma imunodeficiência. Para começar, eu quero dizer que existem dois tipos de imunodeficiências, que a gente chama de primárias e as secundárias. As primárias são as que eu vou abordar mais hoje nesse vídeo, que são aquelas geralmente de cunho genético, né? A maior parte das vezes tem a ver com aquela herança que recebemos dos nossos pais, ou ela pode ser adquirida a partir de medicamentos. Então, tem alguns medicamentos que a gente chama de imunossupressores, né? Que eles reduzem a nossa imunidade inata, né? A imunidade que temos já no nosso corpo. E aí, mesmo depois, parando de tomar esse medicamento, o nosso corpo pode não conseguir mais voltar a produzir. Então, a causa pode ser genética ou por medicamentos, o uso de drogas. É importante ressaltar que a imunodeficiência não é uma doença contagiosa, não tem como você passar. E não é porque um filho seu tenha que o outro provavelmente vai ter também. É importante avaliar, mas não é uma coisa pré-determinada e que pode abranger da mesma maneira. Já as imunodeficiências secundárias são aquelas que a pessoa adquire por alguma doença. Em geral, a mais comum é o HIV, que o vírus faz com que a sua imunidade abaixe. Mas existem outras, hepatites, outras doenças que podem reduzir a nossa imunidade. Então é por causa desse vírus, dessa bactéria, dessa doença, e não exatamente por uma causa genética ou o uso de um medicamento. Então, o que acontece nas imunodeficiências primárias, que são esse problema genético, é que o nosso corpo não consegue produzir ou produz de uma maneira errada as células responsáveis pela nossa defesa, que são os chamados IgG, IgM e IgA, são os mais comuns, são as mais comuns. E aí tem a CD4 e a CD8 que chamamos, que são os linfócitos. Então, se a pessoa não produz essas células de maneira eficiente, ou não produz elas e ponto, ou então tem uma destruição dessas células muito rápida dentro do nosso corpo, a pessoa pode ter uma imunodeficiência. E aí ela se torna suscetível a doenças que são comuns aqui, bactérias, vírus que são comuns no nosso dia a dia, mas para essa pessoa em particular vai fazer muito mal e ela vai se sentir doente, vai ficar doente por muito mais vezes, porque a imunidade dela é muito mais baixa. Eu vou deixar aqui embaixo um link com um material educativo bem interessante, feita pela Associação de Imunologia e Alergias, que traz alguns dados. Um dos principais sinais de alerta de que pode ter algo errado com a sua imunidade são justamente essas infecções de repetição, infecções graves de repetição, então pneumonias, infecções bacterianas recorrentes, candidíase, candidemia, então infecções fúngicas, são infecções que, em geral, para uma pessoa com a imunidade normal, não afeta tanto, mas para essa pessoa com a imunidade baixa, vira toda hora uma doença diferente e a pessoa nunca consegue se curar. Aí já começa sinal de alerta de que talvez essa pessoa não esteja conseguindo, sozinha, né, com as próprias células, combater esses micro-organismos. Outro sinal de alerta é a perda excessiva de peso. Esse é mais comum nas crianças, né? Então, se a criança começa a apresentar uma perda excessiva, então mesmo se alimentando, comendo direitinho, tá emagrecendo muito rápido, é um sinal de alerta de que ela pode estar com uma imunodeficiência. Ok, talvez a minha criança ou mesmo adulto, né? A gente pode desenvolver depois de adulto os sinais da imunodeficiência, tem alguns sinais parecidos. O que eu faço agora? O ideal é procurar um médico especializado em imunodeficiências. Então, ele é um especialista em olhar, avaliar esses casos, entender se aquela pessoa pode realmente ter uma imunodeficiência.
É um diagnóstico que demora um pouco, inclusive crianças recém-nascidas, né, até 6 a 9 meses de idade, não conseguem fechar esse diagnóstico, porque elas ainda têm anticorpos da mãe, então fica um pouco difícil avaliar se ela mesma que não está conseguindo produzir, ou se ela está apenas gastando ali todos aqueles anticorpos que a mãe deu para ele. Então, é um diagnóstico que realmente demora, precisa de exames específicos, um médico especializado, mas é importante, né, que os pais fiquem atentos se a criança está apresentando algum desses sintomas, assim, muito exacerbados. E sobre os tipos de tratamento. O tratamento mais comum é a aplicação de imunoglobulinas. Então, uma vez por mês, a pessoa vai até o hospital para receber uma infusão, né, sanguínea ou subcutânea, que a gente chama, de imunoglobulinas. Então, ela vai receber esses IgGs, né, que vão facilitar com que o sistema imune dela fique mais forte. Então, ela vai receber esse IgG, que é essa célula imune, de um doador de sangue. Então, no processo de doar sangue, a pessoa vai lá e doa exclusivamente alguns tipos de células, né? É feita uma filtragem e tudo mais, é um processo bem seguro. E a pessoa, então, recebe essa infusão de imunoglobulinas. Outro tratamento que acontece é transplante de medula óssea. Então, quando a criança tem o que é chamado de SCID, que é uma doença de imunodeficiência mais grave, né, que é a fase mais grave dela, quando a criança não produz, né, nenhum tipo de anticorpo, de células de proteção, o recomendado para ela é realmente o transplante de medula óssea. Porque ela vai virar uma pessoa, né, uma criança da bolha, né, daquele filme da bolha, que o menino fica isolado e tudo. É impossível a pessoa não ter contato, então, com patógenos, com micro-organismos potencialmente perigosos, né, e viver uma vida normal. Então, o ideal para essa pessoa, geralmente criança, é o transplante de medula. Então, busca-se um doador e faz esse transplante para que ela possa, então, viver de uma maneira normal e passar a produzir essas células de defesa. Então, esse recebimento das imunoglobulinas por via sanguínea ou subcutânea, ele não é curativo. Ele é um tratamento para a vida toda e que vai prevenir que a criança tenha doenças mais graves. Então, ele vai prevenir essas pneumonias, infecções, né, infecções fúngicas, tudo isso através dessa aplicação mensal de imunoglobulinas. Então, é um tratamento comprido que geralmente os pais, né, acabam não entendendo mais por que precisa continuar levando a criança, mesmo quando a pessoa, né, se torna adolescente, adulto, às vezes já não entende porque se a pessoa tá bem, por que ela tem que continuar recebendo essas imunoglobulinas. E a verdade é que ela está bem porque ela está recebendo as imunoglobulinas. Então, precisa continuar, porque assim que parar, o seu corpo vai parar de ter essas células de defesa. E aí, né, podem aparecer as infecções mais graves. E aí sim é mais perigoso. Então, é um tratamento para a vida toda. Exceto o transplante, né, de medula, que aí sim, se foi feito, deu certo a medula, tudo, não precisa mais e vai ser feito um acompanhamento com o médico, mas não exatamente vai precisar ficar voltando, né, todo mês no médico pro resto da vida, né? Tem um comentário interessante, é que mesmo sendo um tratamento para o resto da vida, não pode ser encarado como algo ruim, como algo, né, assim, penoso, porque é realmente uma terapia que funciona muito bem. É algo relativamente simples, né? A imunoglobulina, a infusão em geral demora ali de 6 horas, se a paciente tolera um pouco menos. Então, é um dia no mês que a pessoa vai ter que ir lá tomar para poder viver bem. Né? Existe a imunoglobulina subcutânea também, né? Que é a aplicação na pele. Em geral, é feita na região da barriga ou coxas. E ela é ainda mais simples do que a infusão sanguínea. Tem menos efeitos adversos, menos reações. Então, a pessoa consegue viver uma vida muito, né, muito próxima ali do comum.
mesmo aplicando as imunoglobulinas. Então não pode ser encarado como uma sentença, né, de uma prisão ali com um hospital, tudo. Não pode ser visto dessa maneira, porque realmente é um tratamento muito eficaz. Agora eu vou falar sobre duas, assim, observações / curiosidades, né, sobre a imunodeficiência. Então, o aleitamento materno é muito importante, principalmente ali nos primeiros 6 meses de vida da criança. Ela precisa, né, receber esses anticorpos, essas células que a mãe produziu especialmente para aquele bebê. Mães que têm filhos prematuros, o corpo de alguma maneira entende isso, e o leite materno é feito com proteínas, com imunoglobulinas, células de defesa específico para aquela idade do bebê. Então, é muito importante que a mãe mantenha, né, o aleitamento materno para que ela passe essas células de defesa para a criança. Então, se a mãe não tem nenhuma doença contagiosa, né, até as imunodeficiências secundárias, como o HIV, que eu comentei, é muito importante que ela faça o aleitamento, né, dê o leite materno para a criança. E outro ponto importante é sobre as vacinas. Então, a vacinação pode não ser adequada para algumas crianças que tenham imunodeficiência, justamente porque algumas vacinas são feitas com o vírus, ou né, o vírus atenuado, que chama. Morto, ele está semi-morto, ele está atenuado. E então, como a criança não tem a imunidade, é interessante que ela não tome, porque mesmo esse vírus atenuado pode gerar uma reação. Mas aí fica o sinal de alerta. Precisa de um diagnóstico, precisa de um acompanhamento médico para determinar que é importante que ela não tome a vacina. Não é assim, a minha criança fica muito gripada, não vou dar a vacina. É justamente o contrário. Se a sua criança fica doente com doenças mais comuns da infância, é importante que ela tome a vacina para que ela esteja prevenida e para que ela possa auxiliar na prevenção de crianças que não podem tomar a vacina. Então, quando uma criança não pode tomar uma vacina, que ela tenha realmente um diagnóstico de imunodeficiência, ela fica protegida de modo automático pelas outras crianças que estão vacinadas. Porque se as outras crianças não se vacinam, existem a maior chance de passar para essa criança que realmente não pode tomar essa vacina. Então, os pais precisam ter essa consciência de levar a criança a vacinar e só não vacinar quando realmente for uma orientação médica com embasamento científico. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido, né, auxiliar com esse debate das imunodeficiências. Eu trouxe esse tema porque eu sou farmacêutica do Hospital Pequeno Príncipe, e lá existe, né, uma médica especializada em imunodeficiências, e é muito interessante o trabalho que a equipe de infectologia, de imunodeficiências faz, né, na prevenção, no controle, no acompanhamento dessas crianças, né, um hospital que consegue atender tanto SUS como convênios. Então, é bem legal e é uma doença realmente pouco falada, pouco diagnosticada, e que é importante que as pessoas conheçam, que a população entenda que ela existe e os riscos e os tratamentos. Então é isso. Tchau!